primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Eu sou Luciana Lacerda e vai ser um prazer enorme estar com vocês neste dia, nesta segunda-feira, na nossa 19ª edição. Isso mesmo, já estamos na 19ª edição. Vale lembrar que você consegue acompanhar nosso programa pelo site da Rádio Agro Hoje, pelo próprio aplicativo da rádio e o YouTube, e também agora a gente tem uma novidade, nós estamos disponibilizando os programas que a gente faz aqui com vocês no nosso Spotify da Implantar, ou seja, mais um canal para você conseguir ouvir todo esse bate-papo que a gente traz com convidados mais que especiais e especialistas em temas de política e agro, né, Ana Paula? É isso, boa tarde, ouvintes. Eu sou Ana Paula Sensi, como disse a Lu, é uma satisfação estar aqui com vocês em mais uma segunda-feira nos nossos programas que são quinzenais para quem nos acompanha. Então, de 15 em 15, a gente traz aqui convidados com alto conhecimento técnico para trazer para vocês o bastidor político de Brasília que afeta você aí na ponta, no campo. No programa de hoje, a gente vai falar especificamente da representatividade da AproSoja Brasil e como que a entidade leva a dor dos produtores, os problemas ali de dentro da porteira, para o debate político aqui em Brasília. Para isso, a gente tem nada mais, nada menos do que o diretor executivo da AproSoja Brasil, ele que é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Brasília, iniciou a carreira como consultor voluntário da FAO para o levantamento de dados de biocombustíveis e, nesse mesmo ano de início, em 2006, teve a sua carreira pública como chefe de divisão de insumos da Secretaria de Política Agrícola no MAPA, Ministério da Agricultura. E desde 2008 compõe o quadro da AproSoja Brasil, atualmente sendo o diretor executivo. Seja bem-vindo, Fabrício Rosa, e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E acho que vai ser um debate bem interessante. Com certeza, Fabrício, já te conheço de longa data e sempre falo, né, que você é uma referência aí quando fala em equipe técnica e dados, você é uma pessoa que com certeza faz um trabalho de diferença aí na AproSoja. E eu quero aproveitar já para te agradecer por você estar conosco, ter dedicado seu tempo, enfim, e eu quero que você conte para a gente aqui, já que a gente está trazendo o tema da AproSoja Brasil, que já é uma instituição muito séria, que engloba várias associadas aí, as estaduais, então eu quero começar pedindo para você contar para a gente para que hoje a AproSoja Brasil existe? Se existe uma AproSoja no estado e existe a Brasil, por que a Brasil existe? Qual é a sua função e a diferença dela para as estaduais? Justamente para o nosso ouvinte entender, mas tem uma AproSoja aqui no meu estado, a Brasil trabalha, então, junto com o meu estado, para você trazer um pouco desse mapa e desse todo o serviço que a AproSoja presta ao produtor. Maravilha, excelente pergunta, porque nos dá a oportunidade de contar um pouco do histórico, né? Como é que foi construído. Primeiro, o nosso modelo é um modelo exatamente copiado do americano, que é um modelo onde embora tenha lá uma CNA, tem as federações, né, tem os sindicatos, mas os produtores americanos mataram a charada. A forma mais profissional de representar o produtor de uma cultura é através da associação de classe, porque ela vai atuar focada no interesse dos produtores daquela cultura. E foi assim que, no Mato Grosso, em 2005, os produtores começaram a se organizar, a fazer um trabalho ali com base na agenda que era estadual deles, embora também fosse nacional. E depois que eles resolveram ali o problema de endividamento, o problema de pragas, eles começaram a estudar onde é que estavam os problemas, os maiores problemas para o produtor de soja. Descobriram que estava aqui em Brasília. E aí eles foram atrás do histórico e descobriram que já tinha uma Associação Nacional de Soja, tinha sido fundada lá em 1990,
mas ela estava praticamente inativa, não tinha, né, um movimento de organização nacional. E aí, a partir de 2005, cresceu esse movimento nacional, justamente com o objetivo de não só fundar as estaduais para trabalhar suas pautas estaduais, mas principalmente para vir para Brasília, onde os problemas, os maiores problemas e de mais impacto, né, são resolvidos não só para a sojicultura, mas para a agricultura, agropecuária nacional. Maravilha, Fabrício, é justamente isso, né, que tanto o trabalho da ProSoja, todas as entidades nacionais que estão aqui, que a gente traz sempre nos bastidores, que é fazer essa ponte, né, entre o Estado, o que é problema no Estado, as entidades de classe dos estados, aí sejam elas, como você bem falou, sindicatos, associações, vão resolver os problemas estaduais, mas muitos dos problemas dos produtores rurais está aqui na relação com o governo federal, e aí, por isso, as entidades nacionais. E aproveitando justamente, né, esse trabalho institucional, bastante focado na atuação política, como você deixou claro aí na sua resposta, né, e a gente sabe que o trabalho feito aí sob sua direção é referência agora, né, no tema de bioinsumos, nessa questão da defesa dos interesses do produtor de soja em relação às legislações europeias, enfim, a ProSoja é destaque em vários desses debates, mas a gente queria entender como que a ProSoja Brasil consegue levar esses pleitos, né, do produtor rural lá na ponta até o executivo. Qual que é o segredo, o bastidor desse trabalho, né? Como é que vocês recebem essas demandas? Como é que vocês montam esse discurso com tanta segurança e com tanto protagonismo? Exatamente. O segredo disso é você ter uma conexão muito forte com a sua base, né? Então, por isso que eu digo que esse modelo de associação, ele é o mais profissional, que você fica 100% focado na necessidade do seu associado. Então, a gente vai lá, o produtor, ele faz uma reclamação junto com a associação estadual dele, às vezes já chega com algum material técnico, ou então nós fazemos um bom levantamento em Brasília dos impactos, né, dos problemas que eles estão vivendo. Então, por exemplo, no caso da soja RR, né, lá atrás, que foi uma das grandes conquistas, né, da ProSoja. Nós vimos que o produtor tinha dúvida do que ele estava pagando. Eu não sei o que eu estou pagando. Será que tem uma patente? Não tem? Foi feito um mega de um trabalho de perícia, e aí descobrimos que as patentes estavam todas vencidas. E, na verdade, a empresa detentora da tecnologia estava cobrando sob júdice. Tinha ido para a justiça pedindo uma extensão de prazo e ia cobrar mais 4 anos sob júdice. Já tinha cobrado 1 ano e ia continuar cobrando. E aí a ProSoja entrou na justiça, fez um trabalho também aqui no judiciário, descobrimos que tinha uma ação que já estava bastante avançada aqui no STJ, e aí fizemos gestões junto do STJ e conseguimos ali fazer tirar uma decisão favorável aos produtores, em que não seria estendido a proteção, né, o prazo, né, dessas patentes. E com isso a ProSoja economizou mais de 2 bilhões de reais aos agricultores brasileiros, né? Então veja uma ação focada exatamente no interesse daquele produtor que reclamou lá na base, nós fomos trazendo até o nível nacional, fizemos um trabalho muito profissional e conseguimos reverter um ganho fantástico. 2 bilhões de reais é muito dinheiro, né? E isso é, sem dúvida nenhuma, uma economia para os agricultores. Então, esse tipo de ação da ProSoja, né, que acabou levando, né, a criação de outras, e hoje nós temos aí 16 ProSojas, né, estaduais, todas ativas e trabalhando, né, junto com a Brasil, e trazendo sempre esse tipo de demanda, porque eles sabem que a gente endereça realmente esse tipo de necessidade, e trabalhamos com uma equipe muito focada aqui em Brasília, né, técnico, jurídico. Temos também, né, no nosso currículo aqui, a satisfação de ter fundado o Instituto Prensado Agropecuário, né, foi a ProSoja, que é uma das fundadoras, né, junto com o pessoal do algodão, né, e a gente conseguiu construir um processo muito profissional de apoio aos parlamentares. Então, também, não só na questão judicial, que eu destaquei essa questão da soja RR, mas os projetos de lei também. A gente faz um trabalho muito profissional, muito focado, e consegue dar retorno de acordo com a necessidade desse produtor. Maravilha, Fabrício. E é interessante você trazendo aí toda a construção da ProSoja, que ela está diretamente conectada ao produtor, né? Porque se a pessoa vê de longe, a ProSoja Brasil fica em Brasília, está tão desconectada, está tão longe de mim, né? Não se sente parte, e não é nada disso. Ela é nada mais, menos do que os braços, né? Porque não são 2, os braços, as pernas dos estados. Ou seja, defendendo a base lá dela no estado, ela traz toda essa voz, essa dor para cá.
aí ela vai ter a equipe, né, como você falou, técnica, jurídica, a própria equipe legislativa lá que vai trabalhar com a FPA, com a bancada ruralista, e vai trazendo a dor do produtor. Eu acho importante destacar isso, porque muitas vezes a gente viaja pelos estados e sente nos produtores que eles não se sentem conectados, né? Eles não se sentem conectados com a associação, com o sindicato. E muitas vezes é falta de informação, porque tem um trabalho belíssimo aí, a ProSoja Brasil é um case de sucesso nesse aspecto e eu acredito que é importante a gente valorizar isso. Bem, pessoal, a gente está com o Fabrício Rosa, diretor executivo da ProSoja Brasil, contando um pouco dessa associação incrível e gigante aí. Não saiam daí, a gente já volta no nosso segundo bloco. O programa Implantar volta em instantes. Conectando você ao agronegócio. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Venda, aluguel, arrendamento, exclusividade, segurança e valorização. Rural, urbano e imóveis, aqui é o lugar para investir ou para construir o seu lar. Rural, urbano e imóveis, exclusividade, seu novo lar, no campo ou na cidade. A Revista Oeste é uma mídia digital independente, fundada com foco no liberalismo econômico, democracia, meritocracia e liberdade de expressão, política, religiosa e liberdade de empreender. Programas como Oeste Sem Filtro, Faroeste à Brasileira e A Força do Agro fazem parte da nossa grade jornalística e você pode acompanhar os programas diários ao vivo e gratuitos em youtube.com/Revista Oeste. Mantenha-se informado com quem defende a sua liberdade. Esperamos por você. Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. No combate à malária, a gente precisa se unir. Em caso de dores de cabeça, no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. O combate à malária acontece com a participação de todos, cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Venha anunciar seus produtos ou serviços na Rádio Agro Hoje. Traga sua marca para uma programação 100% dedicada ao agronegócio brasileiro. A Rádio Agro Hoje vai conectar você ao seu cliente. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 19 99684 7186. Repetindo, 19 99684 7186. Temos uma proposta especial para o seu negócio. A Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Acesse o nosso site radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, pessoal. Vocês estão no programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Nesta segunda-feira, estamos no nosso 19º programa. É importante ressaltar isso, que esse ano a gente fez um trabalho belíssimo aí, trazendo convidados incríveis sobre a política e o agro para vocês. Hoje, o tema também é sobre política e agro. A gente está conversando sobre a representatividade da ProSoja Brasil, como levar a dor dos produtores ao debate político. E para isso, a gente convidou o diretor executivo da entidade, Fabrício Rosa, que está aqui nos contando um pouquinho sobre todo esse trabalho que a ProSoja faz. E eu já aproveito para agradecer sua presença, Fabrício. Muito obrigada por ter dedicado seu tempo e estar aqui conosco. E já quero aproveitar, porque o Fabrício tem muita informação para trazer para a gente, e fazer mais uma pergunta. Fabrício, eu quero trazer aqui para ti, entrando mais no foco agora desse programa, que é linkar o campo com os bastidores da política, né? Até a nossa chamadinha é essa. Quais são as pautas políticas que atualmente é a linha de frente da entidade, da ProSoja?
Eu sei que são várias e diversas, e eu gostaria que você trouxesse um pouco de todo o debate referente aos projetos de bioinsumos. Eu sei que você tem muitas pautas, não vai conseguir falar todas, né? Mas se você pudesse agora falar as de frente e trazer um pouquinho desse debate da lei dos bioinsumos, eu acho importante, porque a gente está acompanhando aí toda a batalha da ProSoja com os bioinsumos, então acho que é um momento aí de você trazer um pouco de explicação para a gente, para o nosso ouvinte. Tá, joia, maravilha. Nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, uma preocupação muito grande com o comércio internacional. Nós sabemos que o agro brasileiro, ele tem várias fortalezas aí, né? É o único que preserva o meio ambiente dentro da propriedade, e não é pouco, não é muito, tem biodiversidade, enfim, contribui, né, com 2/3 do que a gente tem de energia renovável no país, né? É o agro que dá isso, é cana, soja, milho, boi, né? O sebo bovino, por exemplo, é a segunda principal fonte de biodiesel, né, do Programa Brasileiro de Biodiesel. Temos também, somos campeões de boas práticas, né, plantio direto, cultivo de cobertura, rotação de cultura, fertilização controlada, enfim. E também somos campeões mundiais na adoção de bioinsumos. Apesar de tudo isso, né, e na verdade, por tudo isso, né, por ser essa potência, né, os outros países ficam aterrorizados, né? Esse dia eu lembrei para o Vinícius que em 2006 eu ainda estava no Ministério da Agricultura e fiquei chocado com a sinceridade do ministro francês. Ele disse assim, o Brasil é um predador do agronegócio, nós vamos preparar para segurar o Brasil. Então está aí, na verdade, o que nós estamos vendo hoje, né, seja moratória, 2006 foi quando começou a moratória, né? Seja a moratória da soja, seja a lei de desmatamento, que veio hoje, né? Tem vários outros acordos aí, é uma reação do mundo a esse potencial do Brasil, né? Que durante esse período aí se consagrou o terceiro principal produtor exportador de alimentos para o mundo, né? Soja, estamos lá no principal posto hoje de exportação, o principal produto exportado pelo Brasil, né? Do agronegócio. O Brasil, então, um negócio que a gente faz bem é produzir, exportar soja, né? Então, infelizmente, né, a gente tem essas pautas que são um pouco reativas, que é a questão da moratória. Então, hoje está no topo, né, das pautas que a gente tenta, né, derrubar. Vamos respeitar o agronegócio brasileiro, vamos respeitar a nossa legislação, Código Florestal, né, aquilo que a gente tem realmente de sustentabilidade. Vamos fazer realmente um programa de implantação do Código Florestal, mas não dá para querer botar uma regra acima do Código Florestal e dizer para o produtor cumprir isso, né? Em especial, como é o caso da moratória, né, no bioma amazônico, onde o cara só pode abrir 20% da sua propriedade, né? Imagine que você tem uma casa com 8 cômodos, você só pode usar 2 cômodos, o resto você tem que preservar, ficar limpinho lá, mas você não pode usar, né? Ou pior ainda, se fosse um hotel, você tem, né, também 10 quartos lá que você poderia estar explorando, mas você só vai poder usar 2 e o resto você deixa limpinho, mas você não pode tirar receita, né? O produtor brasileiro, ao contrário desse raciocínio que ninguém aceitaria, o produtor brasileiro aceitou. Eles vão para a Amazônia, compram a propriedade e abrem 20% e preserva, né, 80%. Mesmo assim, os europeus disseram, não pode, nada. E a gente sabe que quando você... Até estou com um quadrinho aqui atrás, né, para falar disso, mas a gente sabe que quando a gente fala de uso e ocupação do Brasil, em especial da Amazônia, está tudo já travado, ou é terra indígena, ou é unidade de conservação. Mais de 60% dos estados já estão bloqueados por lei, e os 40% que sobraram é Código Florestal. No máximo, vai poder usar metade, quando quiser um zoneamento. Por exemplo, você tem municípios, né, que eu visitei esse ano, estive lá no Pará, que só tem 10% do município aberto, o resto é tudo vegetação, o resto é tudo mata. Desses 10%, se você fizer um zoneamento e disser, olha, mais da metade do município é vegetação nativa, já está, ou é uma terra indígena, uma unidade de conservação, vamos fazer um zoneamento e quem tiver uma propriedade pode usar 50% dessa propriedade. Pode você otimizar a receita e a produção de alimentos através da atividade agropecuária, né? Mas nem isso os europeus não aceitam. Simplesmente não pode abrir nada. Então, a gente é contra a moratória. Os estados tomaram a frente, né? Estão caçando os direitos, os incentivos fiscais das trades, né? Daqueles que fazem contratos atendendo a moratória. Existe também toda uma ação para que isso seja considerado um controle de mercado, então também tem uma linha
de questionamento dentro do CAD, né? Então, a moratória é uma prioridade nossa que nós estamos trabalhando. Segundo, tem a lei de desmatamento, que também vai na mesma linha, né? Apesar do corte ser diferente, o corte deles é a partir de 2020, né? Ou seja, janeiro de 2021, se ele for olhar a propriedade, se tiver qualquer abertura, em tese, né, as empresas europeias não podem comprar nem soja, nem cacau, nem café, nem carne, nem borracha, né, e derivados, né, a parte também de celulose também. Então, mas também é uma prioridade nossa de que não só o Brasil não aceite esse tipo de legislação, mas que se prepare eventualmente para reagir. Então, existe lá o projeto de lei 2088 do senador Zequinha Marinho, com relatoria da senadora Tereza Cristina, vai haver inclusive uma audiência pública, né? Eu já participei da primeira audiência, vai ter uma segunda audiência, e o Brasil realmente hoje, né, depois dessa gestão que a ProSoja fez, irmanada com a CNA, com outras entidades, o governo brasileiro acordou, está reagindo e não vai aceitar a legislação. E o Congresso brasileiro também internalizou e está preparando realmente uma legislação para reagir, eventualmente até com retaliações, né? Então a gente não pode exportar, para vocês não vão importar nada do Brasil, então nós vamos ter que retaliar de produtos europeus também, seja do agro ou seja de outros produtos, né? Só vamos pesar para que não vire um tiro no pé. Tem coisa que eu preciso dos europeus, então eu não vou parar de importar aquilo que eu preciso, que é o que eles estão fazendo, eles precisam dessa comida, mas não sei como é que eles vão se virar com esse cenário, né? Mas nós não vamos ser loucos igual eles de pegar e falar, não vou importar o insumo que eu preciso. Não. Agora, onde a gente puder bloquear e que seja importante também no comércio deles, esse é o trabalho que está sendo feito em cima desse projeto de lei, o 2088, né? E, claro, tem a questão dos bioinsumos, que ela é um desdobramento de outra pauta que a gente encampou dentro da Brasil, que era o projeto de pesticidas. Nós realmente precisávamos de uma lei mais moderna, com critérios modernos, um registro racional, que o próprio TCU já tinha dito, olha, essa bagunça de 3 órgãos cuidando de um cachorro, 3 donos cuidando do cachorro, o cachorro está morrendo de fome, tem tempo já. Tem que ter um coordenador, os outros podem ser acessório, mas um tem que ser dono desse tempo. E o Ministério da Agricultura já tinha sido, né, designado como coordenador. E aí, o que aconteceu é que não houve uma diferenciação dos pesticidas biológicos e dos pesticidas químicos. Em consequência, um produto, um bioinsumo, né, que hoje é utilizado para a agricultura orgânica ou para a agricultura convencional, à luz dessa legislação nova de pesticida, ele vai ser considerado um pesticida ou um agroquímico como o outro, né? E aí, infelizmente, os produtores, por exemplo, que fazem a produção farm, que é a realidade dos orgânicos, que é a realidade daqueles que realmente estão cada vez mais utilizando produtos biológicos, eles seriam proibidos de fazer essa produção, porque é como se eu tivesse produzindo um pesticida químico na minha propriedade, à luz dessa legislação nova, né? E aí nós começamos a correr, já tinha um projeto de lei, né, de 2021, o primeiro é do deputado Zé Vitor, depois veio o segundo, do senador Jacques Wagner. Um tinha um viés um pouco mais voltado justamente para esse problema, ou seja, vamos liberar a produção com farm, com critérios, né, que é o do deputado Zé Vitor. E o segundo, que é o do senador Jacques Wagner, ele veio com um viés muito mais olhando para registro e comércio do produto bioinsumo. O do Zé Vitor, ele tinha suas debilidades, mas o foco dele era muito resolver o problema da produção farm. Já o projeto de lei do deputado Jacques Wagner, ele já tinha uma série de travas, ele subiu muito, especialmente a régua para quem fosse fazer uma produção farm, e ia praticamente inviabilizar. E aí, por conta disso, a gente fez uma gestão, negociações, conseguimos juntar todos os setores envolvidos, né? Mais de 50 entidades aí começaram a trabalhar, sentaram na mesa, e aí a gente construiu realmente com os técnicos o que seria um projeto de lei que endereçaria o problema dos bioinsumos. Eu não estou falando só de biopesticida, estou falando de biofertilizante, estou falando de bioestimulante, tem os inoculantes que a gente usa também, né? No caso da cultura da soja. Então, foi construído esse texto que endereçasse todos os modelos de negócio que existem hoje, o produto de prateleira que eu produzo e vendo para o produtor, como é um pesticida químico, por exemplo, a produção farm também, que o produtor faz na propriedade, está garantida dentro dessa legislação, e o modelo de negócio intermediário, que é empresas que produzem inóculos, produzem um insumo,
e também têm know-how e vendem isso ao agricultor. Então, esses 3 modelos foram contemplados dentro da legislação, dentro do projeto de lei que nós construímos, né, essas entidades, e que foi encaminhado para a FPA. A FPA recebeu, é claro que agora foi feito um esforço junto com o Senado para que a gente juntasse os 2 textos, ou seja, pega o projeto do deputado Zé Vitor e o do senador Jacques Wagner, junta os 2, faz um projeto só, encaminha e vota ele com um acordo, inclusive, já da liderança no Senado, para que esse projeto tenha agilidade. Por que agilidade? Porque tem um senso de urgência. O projeto de pesticidas, ele tem até o final do ano para ser regulamentado. Findando essa fase de regulamentação, ele começa a ser aplicado a ferro e fogo. Isso seria a partir de janeiro de 2025. Se ele passar a ser aplicado a ferro e fogo, está proibida a produção de bioinsumos para produtos orgânicos, produtos convencionais, e aí nós teríamos realmente um problema. Então, para poder resolver isso, foi feito esse acordo, né, entre Câmara e Senado. Aqui na Câmara dos Deputados, ele já está na pauta do Congresso, do plenário da Câmara dos Deputados, e ali já recebeu emendas, já está sendo construído um texto, né, muito alinhado com a proposta que as entidades fizeram. O relator é o deputado Sérgio Souza, e a perspectiva nossa é que, inclusive, ele possa ser votado nesta semana. E aí, por quê? Porque precisa ser votado essa semana e ser remetido para o Senado. Para o Senado ter o prazo também de receber, eventualmente coletar as emendas dos senadores e depois fazer um relatório único. Mas a proposta é que precisa ser muito rápido. Até o final do ano tem que sair. E, especialmente, tem que sair com esses critérios que nós definimos. Garantir um bom registro, um registro racional para produtos de prateleira, garantir que tenha esse intermediário que produz o inóculo, produz insumo, vende o know-how dele, e o produtor que quer fazer essa produção farm, seja de orgânico, seja de convencional, eles não terem nenhuma vedação. E aí, quando a gente fala de produção farm, foi muito questionado, mas é feito de qualquer jeito, né? Foi falado uns absurdos, um terrorismo, de que ia sair dali uma contaminação que ia matar todo mundo, o funcionário ia morrer. E aí a gente sempre lembra 2 coisas, né? A produção de bioinsumo farm, ela acontece no mundo todo. A gente teve um relato recente que começou no Japão, onde um pesquisador descobriu que um caldo de bactéria que ele ia fazendo, ele estava pesquisando uma bactéria de solo, um caldo de bactéria, uma vez em vez de pegar e simplesmente despejar fora, dar um destino correto, ele jogou nas plantas. E as plantas reagiram muito bem, ficaram vistosas, e ele foi estudando e descobriu que aquilo era um baita de um bioinsumo estimulante para essas plantas. Começou a vender em caixa para os produtores aplicar, faz a caixa lá com a solução pronta e o cara vai lá e aplica. Seria como se fosse um produto de prateleira, né? Ou vendia uma solução concentrada, que eles chamavam de mãe, e aí esse produtor ia lá e ele mesmo fazia a mistura dele lá e jogava, né? Esse mesmo modelo, expandiu no Japão, foi para a Europa e hoje está nos Estados Unidos também. Pergunto para vocês acham que tem lei e regulamento? Não tem. Isso é feito no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, sem lei e sem regulamento. Aqui no Brasil, a gente resolveu realmente organizar, porque já tinha um sistema montado. Tem um sistema de registro bom, racional, com especificações de referência, já está andando bem. Então, o que a gente fez foi o seguinte, vamos pegar esse mesmo racional que já funciona no Brasil e vamos desenvolvê-lo, mas sem atrapalhar a produção on-farm, que não existe esse terrorismo de que vai gerar, né, vai ter um antraz, um novo coronavírus. A gente ouviu todo tipo de loucura nos debates que a gente participou de pessoas. Né? Coisa assim, terrorismo fora do comum. Mas vai ser baseado basicamente no manual de boas práticas. Os produtores, né, CNA, Senar, junto com a Embrapa, vão produzir um manual de boa prática para esse produtor fazer a coisa da melhor forma possível, mais técnica possível, mas sem limitar e proibir fazer terrorismo, que é o que estava sendo feito. Muito, muito legal, Fabrício. Já te agradeço. A riqueza de detalhe desse bastidor, que é justamente esse o objetivo do programa, né? O produtor ficar seguro de como que é levado esse bastidor para os debates políticos. E é por isso, né, pegando aqui o gancho, vocês como fundadores aí do Instituto Pensar Agro, do suporte da bancada ruralista, é por isso que é tão
bem vista, né, toda a atuação da AproSoja Brasil aqui no âmbito político brasileiro, porque ela é muito bem calçada na realidade, em pareceres, em estudos técnicos, como você pôde demonstrar aqui. E essa questão de bioinsumos é engraçada, né? Porque até eu já falei assim, vai virar um novo... Uma vez eu escutei que ia virar um novo resistência antimicrobiana, igual que você tem em humanos, né? Que daqui a pouco isso ia piorar muito mais. Eu falei assim, gente, isso já é tão antigo que se usa, né? Na propriedade lá do meu pai já tem muitos anos que ele usa até para laranja, que não é tão bem desenvolvido como outras culturas, mas nunca teve problema, né, dentro da própria propriedade, assim, e a gente escuta muito pessoas que vêm nos perguntar, assim, nesse bastidor, mas sai esse ano ainda, eu tô com medo de ficar ilegal, como é que eu tô protegido? Aí eu falo, segue lá a AproSoja Brasil, que eles estão na frente disso daí, estão cuidando para vocês, vai sair, os acordos estão sendo feitos, e a gente aqui também tem uma expectativa boa mesmo de comemorar, né, o nosso Réveillon aí com essa boa notícia dos bioinsumos aprovados. Gente, então esse foi o Fabrício Rosa trazendo aqui para a gente as principais pautas de atuação política da AproSoja Brasil, com esse objetivo de te representar no ambiente de discussão aqui em Brasília. Não sai daí que o terceiro e último bloco já vai chegar com 1 minutinho de intervalo e tem muito mais informação para vocês. O programa Implantar volta em instantes. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Outubro chegou com tudo e trouxemos uma oferta imperdível para você. Internet ultra rápida, conexão estável. Curta cada momento com quem você ama. Ligue agora para 0800 645 4200 ou acesse sejaamigo.com.br e garanta sua oferta especial. Somos mais que internet, nós somos Amigo. Amigo Internet. Viva conexões reais. Rádio Agro Hoje. Com você em todas as plataformas digitais. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Outubro chegou com tudo e trouxemos uma oferta imperdível para você. Internet ultra rápida, conexão estável. Curta cada momento com quem você ama. Ligue agora para 0800 645 4200 ou acesse sejaamigo.com.br e garanta sua oferta especial. Somos mais que internet, nós somos Amigo. Amigo Internet. Viva conexões reais. Pensou em viajar? Te apresento a Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. Montamos o seu pacote de viagem personalizado. Passagem aérea, cruzeiro, locação de carro, passeios e experiências incríveis. O suporte que você precisa com o melhor custo-benefício. WhatsApp 659-9985-7670 e 669-9985-1835. Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. A sua agência de viagens. Rádio Agro Hoje. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Terceiro e, infelizmente, último bloco desse bate-papo com a AproSoja Brasil, aqui com o diretor executivo Fabrício Rosa, trazendo para a gente toda a história. Você que está chegando no terceiro bloco, depois pegue o programa na íntegra no YouTube da Rádio Agro Hoje,
ou no canal do YouTube da Implantar, e agora também no Spotify você vai conseguir escutar. No primeiro bloco, o Fabrício trouxe para a gente a história da ProSoja Brasil, como que é a representatividade dela para representar aí os produtores rurais de soja do nosso país nos debates políticos de Brasília. No segundo bloco, ele resumiu para a gente as principais pautas, com muita ênfase aqui no batidor do bioinsumos, que é o que está preocupando muitos dos nossos produtores atualmente. E agora eu quero voltar para esse terceiro bloco, Fabrício, com mais uma pergunta do bastidor político e da atuação de vocês, que eu sei que vocês acompanharam, aí tem a ver com esses mercados, com a nossa exportação. Foi aprovado, né, nesses dias aí no Senado Federal o mercado de carbono, que agora vai para a sanção, e eu queria um pouquinho seu aqui, que você conseguisse explicar para o produtor qual é o impacto que isso pode ter positivo para ele, por que a ProSoja atuou tanto e se preocupou com essa legislação que é nova para todos os setores, mas principalmente para o agro. Bem, maravilha. Esse realmente é um tema que a gente está há bastante tempo atuando e estudando, porque quando você olha do ponto de vista de país, não faz muito sentido você regular o mercado de carbono. Não faz. Se você pegar, especialmente olhando para a nossa indústria, é uma indústria que já tem dificuldades de competitividade, né? Uma indústria que já luta para ser competitiva, né? A gente sabe que a produtividade da mão de obra brasileira não é das melhores do mundo, nós temos o custo do Brasil, que é elevado, nós temos uma carga tributária que é pesada, e quando você fala de regular o mercado de carbono, colocar uma meta de redução de emissão para essa indústria, você está adicionando custo para ela. Então, do ponto de vista de país, você olhar os outros países aí, aqueles que têm uma economia pujante e uma indústria forte, não estão fazendo regulação do mercado de carbono, justamente por isso. E por quê? Porque, por enquanto, é um salto no escuro. Ninguém sabe qual vai ser o custo adicionado à produção dessa indústria, né? E aí eu trago, então, para a realidade do projeto. O projeto, basicamente, desde o início, nós trabalhamos para que o setor agropecuário ficasse de fora. E aí não só o produtor rural dentro da propriedade, mas também toda a parte de insumos não fosse impactada pela a legislação de carbono, ou seja, você regular esse mercado. Então, nós temos um mercado, mas é um mercado que seria voluntário. Então, o setor agropecuário brasileiro, nesse projeto de lei, ele foi considerado dentro de um mercado que a gente chama de mercado voluntário. Já o mercado que está sendo regulado é o mercado para os outros setores, em especial a nossa indústria, né? E que essa, sim, vai ser impactada por políticas públicas e imposições, né, que já aconteceram, inclusive, já tem o NDC do Brasil, dizendo que vai reduzir, né, em 64% as suas emissões. Então, essa indústria vai ser impactada por esse tipo de meta. Ela vai ter que definir como ela vai, né, dentro do seu negócio, reduzir essa emissão. Então, do nosso ponto de vista, como cidadão, pensando como país, não seria interessante ter aprovado esse projeto de lei. Agora já foi, eu vou com a corda, né? Vamos ver como é que será, né? Mas a nossa preocupação é essa. E o que nós fizemos foi lutar para que o setor agropecuário ficasse de fora, e foi colocar de fora. Com um ganho adicional, que a gente conseguiu colocar aqui o que tem de vegetação nativa na reserva legal, na área de preservação permanente, ou excedente da propriedade, isso aí vai entrar como crédito de carbono. Porque se você olhar as regras mundiais sobre isso, eles não consideram. Se a sua legislação já impõe você fazer, você não vai ter direito de contabilizar isso como crédito de carbono. Você teria que plantar mais floresta para gerar esse crédito. Mas na nossa legislação, todo mundo achou racional, né? Tanto nós quanto os parlamentares, que sim, isso é um estoque de carbono, isso deve ser considerado como um crédito de carbono do setor agropecuário. Então ainda teve esse ganho, né, para o produtor brasileiro, para o setor agropecuário, de que, eventualmente, se a gente entrar no mercado voluntário, eu posso usar isso como crédito de carbono. Fabrício, interessante, né? E a gente viu tanta notícia aí sobre crédito de carbono, e às vezes, imagino que as pessoas ficam se perguntando ali, meu Deus, como é que isso vai gerar crédito, né? Ou seja, o que você está falando ainda é muito novo, como vai ser tudo isso, o Brasil vai ser um dos, digamos, os primeiros a tentar trazer isso como crédito, né? Porque, como você contou aí, ainda vão ter vários debates sobre esse assunto ainda. E eu quero aproveitar, Fabrício, já que você está falando, você trouxe aqui durante todo o programa, né, essa dificuldade, às vezes, a gente levar a informação correta, a informação verdadeira lá para os europeus, né? Agora,
a gente trouxe o assunto do crédito de carbono, os bioinsumos. E eu quero trazer para você uma seguinte pergunta, que até para a gente já fechar nosso programa de hoje, até já pedi para você agradecer, minha pergunta é sobre informação qualificada, né, com agronegócio especificamente. E eu quero trazer aqui o que a gente vai organizar nos próximos dias aí. A ProSoja, junto com outros realizadores, eu estou acompanhando bem de pertinho, vai fazer um evento para conversar com jornalistas sobre a sustentabilidade do agro, porque a gente é sustentável para caramba, mas às vezes não chega lá na ponta, né? Não chega na pessoa que escreve o texto, que faz o vídeo. Você acredita que o atual diálogo com a imprensa deve ser melhorado? E por quê, Fabrício? Sem dúvida nenhuma, né? O ditado é antigo, não basta a mulher de César ser justa, ela tem que parecer justa também, né? E dentro desse processo, né, ela tem que ser vista, né? Ela tem que dialogar, ela tem que aparecer. Então, a gente precisa realmente desse contato. E a ideia, né, muito boa desse diálogo é justamente trazer em especial aqueles que são contra, que têm ideias, né, que reagem ao setor, criticam o setor, para que a gente possa, à luz de informações técnicas, oficiais, né, e, claro, do ponto de vista também do produtor, reduz essa assimetria de entendimento, né, que, eventualmente, do outro lado, ele está sendo também influenciado por informações, talvez até oficiais, mas enviesadas, né, que não trazem ali um esclarecimento, não tem um técnico ali para digerir aquela informação. A gente acha que eu preciso não só aparecer, mas trazer essas pessoas, esses técnicos que têm condição de digerir essa informação para a imprensa. E, cada vez mais, transformar esses técnicos qualificados em fonte dessa imprensa. Porque aí, quando ela precisar, por mais que ela vai ouvir, né, um lado um pouco mais inflamado contra o setor, mas ela também vai, né, se for um bom jornalista, né, a gente acredita que existem bons jornalistas, esse bom jornalista ele vai querer usar também essas fontes que apontam um ponto de vista diferente, né? E aí vai o debate, né, junto com os fatos, ele vai digerindo a informação para ficar cada vez mais claro. A gente viu isso na questão dos pesticidas, né? A gente apanhava muito, continua apanhando, mas reduziu muito. E as falácias, as mentiras, as bobagens, elas foram caindo por terra, porque a gente foi trazendo esses especialistas, foi fazendo um debate franco, aberto, né, com a imprensa também, com os parlamentares, né, com um excelente também porta-vozes do setor, e isso, sem dúvida nenhuma, melhora demais a nossa imagem junto dos jornalistas. Então, acho que sim, é extremamente necessário melhorar o diálogo e a exposição, né, junto com esses jornalistas. Perfeito, Fabrício. Obrigada aí pelas suas informações extremamente transparentes, com o que a gente gosta de escutar aqui, que é o bastidor verdadeiro, até dos comentários sem noção que a gente está acostumado, né, a escutar sempre nessas mesas de debate para as negociações políticas. Mais uma vez, a gente agradece o seu tempo, parabeniza pela atuação da ProSoja Brasil, ela é realmente uma referência, não só para a gente que trabalha aqui no bastidor político, atuando em outras cadeias, mas a gente espera aqui que com esse programa vá um pouquinho mais longe, se torne referência também para o produtor rural, em termos de informação, de segurança do seu ponto, da sua propriedade, né, está sendo defendido aqui os interesses deles para os governos, para os parlamentares, e é isso, pessoal, peguem depois toda a íntegra do programa no Spotify, no YouTube da rádio ou da Implantar e divulguem aí para as pessoas que precisam entender um pouco mais do que está sendo feito pelo produtor rural brasileiro aqui em Brasília em termos de legislações. Até o próximo programa. Obrigada, gente. Fabrício. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, excelente o programa, e nos convide mais vezes, que foi um prazer, né, de poder falar um pouco da ProSoja e do trabalho que a gente tem desenvolvido. Perfeito. Obrigada, gente. Boa tarde. Conectando você ao agronegócio, a rádio que ama o agro, comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro hoje. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, no momento